Olá, eu sou Beth Pimentel, artista plástica, neuropsicanalista e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um quadro Você é Top e hoje nós convidamos aí uma pessoa realmente muito top, um amigo de vários anos, um grande profissional, Olimar Tesser, hipnólogo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, prazer estar aqui com os internautas. Obrigado pelo convite, Kendi. Imagina, privilégio aí ter você aqui. Joia. Ô Tesser, você já é uma pessoa bastante consagrada, mas fala aí para os nossos internautas aí um pouquinho sobre você. Você não nasceu assim, você foi... Não, nem desse tamanho eu nasci, né, Kendi? Eu nasci um pouquinho menor. Eu comecei minha carreira como atleta profissional de futebol e com 14 anos eu tinha certeza que eu ia ser um atleta profissional de futebol, por isso eu já tinha feito só o magistério, eu não tinha estudado, e fui um profissional, mas com 20 anos de idade eu fiz uma pergunta para um atleta muito experiente, que era o último ano dele, chamava-se Dodô, e eu tinha certeza que era o último ano como profissional dele, e ele contava muitas histórias legais, tudo, e eu perguntei, Dodô, o que você tem na vida? E ele falou assim, eu só tenho essa televisão de 14 polegadas aqui, preto e branco. E aquilo me deu um choque, quente, porque eu falava assim, eu tenho 20 anos e de repente amanhã eu não tenho estudo e eu não sei se o futebol vai me garantir um futuro promissor, se eu vou ganhar muito dinheiro, tem esse problema de você ter algum problema de saúde ou algum contratempo que te encerre a carreira mais rápido. E com 24 anos eu comecei um projeto paralelo ao futebol e com 29 anos eu não dependia mais do futebol. E eu me programei de parar, com 31 eu parei de jogar futebol, e depois eu fui fazer educação física, mas acho que já deu para perceber que eu não dei nenhuma aula até hoje, né? Mas eu fiz educação física porque eu estava muito ligado ao que eu sempre vi de esporte. E aí no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, eu conheci um processo muito interessante chamado hipnose. E aí todo mundo acha que hipnose é mentira e tal, e cheguei em casa e hipnotizei minha sogra, deixei ela muda, né? Aí eu falei, poxa, isso não é hipnose, isso deve ser milagre, né? E eu falei, se funciona em sogra, deve gente em pessoas, em outro tipo de pessoa deve funcionar igual. E comecei a estudar muito sobre isso. Mas você foi rápido, porque tem alguns que começam a hipnotizar a lagartixa, tartaruga e tal. Então, eu já fui na sogra direto, né? Eu falei, cara, isso é muito fascinante. Eu fui fazer uma pós em neurociência e fui entender realmente como funciona o cérebro. E aí agora, dia 23 de março, isso foi em 2006, em 23 de março de 2007, dentro de um treinamento eu descobri por que eu tinha um grande talento, por que eu tenho esse grande talento de fazer hipnose, que é para ajudar as pessoas a se desenvolver. E desde então eu tenho treinado, tanto aqui no Brasil como fora, né, atletas de MMA, atleta de ponta de futebol, eu tenho ajudado bastante a equipe a não caírem para divisões inferiores e algumas equipes a serem campeões. Trabalhado para bastante empresas multinacionais, né? E nós temos alguns treinamentos que a gente faz hoje, todo ele com neurociência, com hipnose, com programação neurolinguística, com psicologia esportiva, que é a área que a gente atua hoje, né, Kendi? Então, por isso que 12 anos já deu para consagrar um pouquinho do trabalho que a gente faz, né? Sem dúvida. E logo que você começou, você pegou o nome Poder do Propósito? Esse foi quando eu estava estudando, eu tinha uma obrigação de escrever um livro, era um projeto que eu tinha de escrever um livro, eu tinha que escrever esse livro, eu tinha que colocar uma data. Como eu não gosto de escrever, eu coloquei uma data de 10 anos. Falei, então 10 anos é um tempo suficiente para eu escrever, né? Porque eu gosto de falar, eu sou palestrante, não gosto muito de escrever. E aí eu tinha isso, e quando foi no dia 23 de março de 2007 que eu descobri por que eu tinha esse talento, eu tive umas visões de vendo eu dando treinamento para muitas pessoas, e eu só fazia curso de hipnose, eu só tinha curso de hipnose que eu ensinava médico, dentista, psicólogos e outros profissionais a aprenderem a mexer com a ferramenta de hipnose para poder ajudar as outras pessoas. E aí, como o nome do livro era Poder do Propósito, eu precisava desse nome, eu defini que ia ser esse nome, né? Poder, porque eu tinha muito poder de usar, e aí eu precisava de um propósito. Eu falava, não pode ter muita força se não tiver um propósito. Também não adianta ter um propósito se você não tiver força para chegar lá. E esse nome ficou batendo, e quando foi dia 23 de março, eu falei, vou fazer esse treinamento.
E começou a fazer um treinamento que era sábado e domingo, foi quando eu te procurei para a gente fazer o livro. Perfeito. Que a gente começou com o livro, aí você me ajudou, onde nós contratamos uma pessoa para pegar o que eu falava e transcreveu, e o livro saiu. Na primeira edição foi um sucesso, né? Perfeito. Se tiveram 2 cópias, vendeu as 2, minha mãe comprou uma, meu primo comprou. Não, brincadeira, foi bastante. Não, bastante, eu estou brincando. E aí vendeu bastante o livro, tanto que a gente agora está pensando, a gente já tem uns outros livros engatilhados, e o Poder Propósito a gente quer reinventar ele, porque na época era um treinamento que era sábado, Kendi, e domingo, sim, das 9 às 18. As pessoas iam embora para casa. Hoje o Poder Propósito começa na sexta-noite, e vai até domingo à tardezinha. Então são 3 dias hoje de treinamento, tem muito mais vivência, tem muito mais experiência, e eu quero colocar isso no livro para as pessoas, porque 12 anos de treinamento é uma coisa que a gente tem ajudado bastante as pessoas. Que maravilha! E ao longo do tempo você foi assim, ainda estudando outras coisas, inserindo aí o jeitão, né? Até se você, quando você falou da tua visão como palestrante, você começou falar, olha, preciso encaixar esse daqui, início, meio e fim, e aquilo que poderia entreter o pessoal, porque não é fácil dar um curso de 3 dias, não. Não, e praticamente eu dou sozinho, tem uma equipe que me ajuda, claro, mas sim, na frente, na plenária, ali na palestra, sou eu que fico 90 e poucos % do treinamento na frente do público, falando. E o legal é que agora eu estou lançando um produto, Kendi, que chama Quero Ser Palestrante. Dos sites que você estava falando, né? Que eu estou ajudando as pessoas a serem palestrantes, porque eu era jogador de futebol, né? E a primeira vez que eu entrei no estádio de futebol no Morumbi, eu passei mal, porque era Palmeiras e Corinthians, uma preliminar, eu vi um monte de gente, eu falava, que hora que eu posso ir embora daqui? E as pernas tremiam, tudo, e toda essa experiência do futebol, e de estar na frente da câmera, de estar sendo entrevistado, de improviso, porque às vezes aqui é legal, né? O Rodolfo está ali ajudando a gente ali na filmagem, então eu posso falar com ele como se eu estivesse falando com o público. Mas se ele pegar e virar o rosto para lá e eu estou falando com ele, eu me sinto muito perdido. E as pessoas se sentem perdidas por isso. E aí, como se você estivesse falando com alguém, você vai dar a mão para alguém assim e a pessoa não dá a mão. É verdade. Realmente fica um vácuo, fica aquela sensação ruim. Então a gente mostra que esses improvisos, como essas quebras de comunicação, o que você pode aproveitar para você ser um palestrante hoje, né? Porque a gente percebe que, você falou de estudar, eu sempre continuei estudando, nunca parei, até hoje estudo. Se tiver cursinho de qualquer coisa aí eu vou fazer para mesmo que for aprender uma mínima coisa, ou reaprender de um jeito diferente que hoje a gente já viu, ou reinventar o que a gente já viu, que é muito legal, você pegar o mesmo produto e fazer uma reinvenção. É um processo de melhoria contínua. E é muito legal, nesse tempo de treinamentos aconteceram N fatores, né? Por exemplo, de faltar luz no começo do treinamento e os meus staffs todos apavorados, com 20 alunos lá na sala. E o material todo em PowerPoint lá dentro. Todo. Filme, áudio, o microfone não funciona, a luz do hotel não funcionava, do quarteirão inteiro não funcionava. E aí eles tudo desesperados, eu falei, pega umas lanterninhas, celular, ligou o celular, pega assim, e reúne aqui, e comecei a dar o treinamento sem PowerPoint, sem áudio, sem nada, só reuni eles, fiz uma roda, todo mundo percebeu que era um problema que era diverso à nossa vontade, né? Perfeito. Já teve problema de o microfone falhar, o som falhar, não ter som, você está falando e começa a dar uns estouros, que mais tira a atenção do público do que prende a atenção do público. Mas por muitas vezes eu já arranquei microfone e foi no meio do público, quebrando paradigmas, descendo no palco. Então todas essas experiências a gente mostra para as pessoas, porque num desses estudos, Napoleão Hill diz que o 5º maior medo da população é falar em público. E eu não quero aqui brigar com o Napoleão Hill, mas eu quero acrescentar uma informação, que as pessoas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de serem ridicularizadas, Rodolfo. Se, por exemplo, eu vou falar de neuromarketing, que é uma experiência, que é uma expertise do Rodolfo. Se eu chegar aqui e eu não entendo de neuromarketing, e eu começo a falar alguma coisa e falo uma besteira, e o Rodolfo faz assim, uma cara de desaprovação, eu tô aqui na frente e eu já fico, gelei. Será que eu falei alguma besteira, né? Será que eu falei alguma...
Quando você tem experiência naquilo que você sabe, você tem convicção, Domina o assunto. domina, você fala e pronto, e vai conversando. Cara, quando eu comecei a falar, eu era um jogador de futebol, Rodolfo, então eu falava nós vai, nós fui, fiz que fui, não fui, acabei fundo, né? Eu falava para mim fazer, que mim não faz nada, índio não constrói nada. A gente vai tendo aulas de oratória, né, de fonoaudiologia, para a gente aprendendo a falar algumas coisas. Mas esse dom de sair falando de improviso e tal, eu sou muito fã. Outro dia eu peguei minha família e falei, vamos fazer um passeio diferente. Eu levei eles para passear de trem lá em Jundiaí. Ah, excelente. Maria Fumaça lá? Mas foi o primeiro que encontrei aqui em São Paulo. Pegamos lá na Luz, pegamos... Ah, ok, um que vai... e fomos 2 horas para chegar lá. Passa em Campo de Paulista. Isso, né? Mas o que tinha de vendedores de salgadinho, água, refrigerante... Dentro do vagão. E aí eu falei assim, cara, isso é perfeito. Os alunos de palestra têm que vir para o trem e vender alguma coisa. Eles têm que sair dessa zona de conforto e, né? Eu já comecei a brincar, eu sou muito extrovertido, mas já comecei a brincar lá. Falei, pessoal, presta atenção aqui. O pessoal está parando o trem assim. Eu podia estar matando, roubando prostituindo, para estar aqui passeando com a minha família, tudo bem? Eu brincando, para ver a reação do público, como é diferente, né? Como as pessoas fazem isso, né? Dentro de uma das palestras que eu tenho que a gente nem, talvez não sei nem se você sabe disso, mas a gente vende uma moeda de R$1. Não, que bacana. E essa moeda eu já vendi ela por 70 mil, 50 mil, e as pessoas pagam. Sim. R$1. E elas pagam o valor que... E aí a gente mostra nas palestras, no treinamento, como que você agrega valor, né? Como que você agrega valor ao seu produto, ao seu serviço. O que faz uma pessoa em sã consciência, sem hipnose, sem estar assim, né? Aquele dorme, que você vai, 1, 2, 3, vai comprar moeda, nada disso. Mas como que os valores são, a gente pode colocar esses valores dentro do nosso serviço, do nosso produto, para as pessoas melhorarem isso. Que acontece. Uma pergunta que muitas vezes a pessoa fala é o seguinte, por exemplo, alguém que quer emagrecer, ou alguém que quer parar de fumar, a hipnose ajuda? Ajuda. Cecília, minha esposa, é determinante de testemunho em relação a isso, porque quando a gente se conheceu, ela fumava, e ela foi fazer um curso para parar de fumar. Em uma sessão, não deu nem 5 minutos para de fumar. Já tivemos experiência com pessoas com uso de droga, né? Dependentes químicos, alcoólatras. Para emagrecer também, a única exigência que a gente faz com os alunos, ou com nossos clientes, ou pacientes, como quiser pôr o nome, é que eles primeiro procurem um endocrinologista para ver se eles não têm problema de tireoide. Se eles tiverem problema de tireoide, pouco a hipnose vai ajudar. Certo. Mas se é um problema comportamental, de ansiedade, e aí ela come para poder melhorar a sua autoestima, tudo, e aí o comportamento vai se evoluindo, aí a gente consegue fazer isso. O que a gente faz é mais ou menos isso, Kendi, ó, por gentileza, faz assim, ó. Tá. Isso. Esse é o jeito certo que você aprendeu e acostumou a se comportar, né? Perfeito. Faz assim, por gentileza, abre a mão e roda para cruzar ao contrário. Outra, mais para volta. Aí, Tá. cruza. Qual que é a sensação? É um pouco diferente. Diferente, né? Solta a mão assim. Sim. Exato. Você torce para que time, Kendi? Santos. Isso, cruza rapidinho. Então, você cruzou do jeito antigo, não foi? Isso, foi. Muito bem. Isso mostra que o nosso comportamento ele é repetitivo. Então, isso é para fumar, isso é para beber, isso é para usar droga, para comer, isso é para fazer entrevista, isso é para a gente trabalhar. A gente vai criando para pôr roupa. Perfeito. Né? Então, vamos lá. Faz assim, agora abre e roda de novo do jeito que eu te ensinei. Isso. Tá. Faz do jeito que você sabe. O jeito que eu ensinei, Kendi, o jeito que você sabe, o jeito que eu ensinei, o jeito que você sabe, o jeito que eu ensinei, o jeito que você sabe e o jeito que eu ensinei para aí. Vê como você acostuma mais com a situação. Sem dúvida, não Então, parece mais estranho. Não parece tão estranho. Então, a gente vai fazer um novo treinamento para você aprender o novo comportamento. Não significa que você não precisa usar o antigo. Você tem toda a liberdade. Mas a partir do momento que você cria um outro caminho neural, isso fez um outro caminho neural, você aprendeu uma nova forma de se comportar e com isso você pode depois escolher, eu quero me comportar assim ou eu quero me comportar assim. Perfeito. Entendeu?
E você sabe, pode ficar, solta a mão e fica normal. Tá. Você sabe se você é mais racional, mais emocional, Kendi? Mais emocional. Como você sabe que é isso? Eu tenho como provar cientificamente que você é mais emocional. Não cruzar a mão. É feeling. Cruza a mão. Você não é canhoto, é? Não. Então, quando o dedão, canhotos são invertidos e 1% da população é invertida. Então, quando o dedão... Canhoto põe esse aqui? Não necessariamente, mas se eu te falar e você fosse canhoto, seria invertido. Quando o dedão direito fica em cima do esquerdo, é emoção em cima da razão. Quando a pessoa tem, se você perguntar para algumas pessoas, e talvez agora, a partir de agora nas entrevistas, você vai começar a perceber as pessoas com a mão assim. Quando você vê uma pessoa com a mão esquerda em cima da direita, normalmente, é o razão em cima da emoção. Aí, se ele é canhoto, é invertido. Ok. Tá? Se tá com Interessante. E 1% da população é invertida. Até 1% da população é invertida. Nem todo mundo tem o mesmo. Que é a mesma coisa, a mesma brincadeira. Se você pegar teu paletó aqui agora pedir para você colocar ele, você vai colocar primeiro a mão direita. Sim. E a maioria dos homens faz isso. Se você der para uma mulher, a maioria das mulheres vão colocar a mão esquerda. Pra quem gosta de neuromarketing, é uma informação que não vai servir para nada, mas é legal. Muito legal, César. Muito Legal. legal, né? E aí, dos seus projetos aí, esse novo curso aí, para formar palestrante, pode ser qualquer tipo de pessoa que queira ser Qualquer tipo de palestrante, qualquer tipo de palestrante? Não palestrante. importa o que ele tenha estudado? Não, a gente já ajudou cadeirantes com experiências de vida a terem projetos e transformar essa experiência de vida numa palestra, uma palestra motivacional, uma palestra emocionante que mexe com as pessoas. O palestrante tem que saber contar uma história, então se ele é motivacional ele vai contar uma história, mas tem palestrante técnico, que às vezes a pessoa entende muito de um produto, só que ela não tem habilidade de falar daquele produto. E aí a gente explica um negócio muito simples. Se você entende da coisa e não sabe falar simplesmente da coisa, é porque você não entende da coisa. Ok. Você tem que pegar uma coisa e transformar isso em algo muito simples para que a plateia, o público, quem está te vendo, não importa se a pessoa está hoje no YouTube, que é um canal, hoje é muito mais poderoso que você estar na Globo. Muitas vezes é melhor você estar no canal do YouTube do que você estar na Globo. E ajudar essas pessoas que às vezes ela tem uma informação técnica, só que ela não sabe desenvolver sobre isso. Então esse projeto é para ajudar essas pessoas a criar o produto, como você ajuda a gente, como você me ajudou no livro, Kendi. Eu tinha ideia, eu falei, Kendi, eu quero sentar aqui, que eu tenho uma ideia do livro assim, e você falou, vamos começar por isso. Então fez uma mentoria, pegou uma pessoa que me ajudou a descrever o livro, levou para corrigir o livro ortograficamente, diagramou, não sei o quê. E a mesma coisa, a pessoa fala assim, eu quero ser palestrante, eu entendo de batata frita. Ótimo, eu não entendo batata frita. Ele vai me contar a história da batata frita, como é que ele faz, como é que ele produz a batata, como é que faz. Vamos fazer uma história disso, ele vai fazer um cronograma, onde ele vai fazer o começo, o meio e o fim da palestra dele. Vamos inserir algumas histórias, algumas brincadeiras. As minhas palestras são todas interativas. Ok, bacana. Todas. Pode ser de venda interativa, pode ser de hipnose interativa, posso pegar qualquer produto que a pessoa me dê, qualquer serviço eu ponho dentro de uma palestra e transformo isso em interativa. Minhas palestras, a gente às vezes fala assim, tem algumas palestras que são tão cansativas que as pessoas ficam com sono, dormem, né? E eu falei, uma palestra de hipnose, por exemplo, como a minha, se as pessoas dormirem, que foi um sucesso, né? Porque a ideia nossa é hipnotizar as pessoas para elas dormir e brincar com elas, mas todas elas são bem interativas, Kendi. Interessante. Você percebe que ao longo do tempo, pela experiência, o teu poder de hipnose vai aumentando? Principalmente, por exemplo, sei lá, você falou da sogra, né? Uhum. Aí foi ampliando para mais pessoas individuais ou assim? Fazer hipnose coletiva é muito mais fácil. Do que individual? Porque existe um poder de inconsciente coletivo em que quando você tem um certo público já na sua mão, junto com você num projeto, os outros vão acompanhando. Isso acontece nas igrejas, isso acontece em discurso político, né? Isso acontece nos fake news hoje. Okay. Quando você solta um fake news, a pessoa acredita e começa a espalhar, os outros acreditam, acaba tendo esse fenômeno. Ou quando a pessoa está muito apaixonada também. Também.
Porque a hipnose nada mais é que alteração do âmbito cerebral. Aqui é o estado de vigília, se a gente altera as ondas, excitou as ondas, por exemplo, fazendo sexo, esporte, brigando, fazendo alguma coisa que excite a mente, vai entrar em hipnose. Se a gente diminuir as ondas cerebrais fazendo oração, relaxamento ou um estado de hipnose, vai entrar em hipnose. Então, assim, qualquer um dos estados que você colocar para cima ou para baixo vai entrar em hipnose. Agora, respondendo a sua pergunta, se tornou mais fácil? Eu, como fui goleiro de futebol e eu já tinha uma segurança própria do futebol, né? A sua persuasão é muito bom, o seu poder de persuadir é bom, de convencimento é bom, mas principalmente a sua autoconfiança tem que ser boa. Sim. Então, eu sei que logo no primeiro dia eu não sabia nem ainda fazer hipnose, eu só estava aprendendo tecnicamente o que era, mas eu já me arrisquei a pegar o que eu tinha visto e posto em prática. Eu nem sabia como que era, se funcionava ou não. E lógico, quando minha sogra ficou hipnotizada, meu filho ficou hipnotizado, eu falei assim, nossa, e agora, né? O que eu tenho que fazer? Mas aquela segurança já era própria, né? De eu falar, não, eu vou continuar fazendo aqui, vou fazer uma brincadeira, arrisquei, nem sabia como que eu tinha que programar nada, isso eu fui aprendendo depois, né? Só que eu particularmente nunca tive essa crença assim, eu não vou te hipnotizar, e será que aquela pessoa não é hipnotizável? Porque a gente aprende na neurociência que as pessoas que não se hipnotizam são pessoas que não se concentram. E quem tem mais dificuldade de concentrar são pessoas que têm síndrome de Down, esquizofrenia, retardamento mental. Então, se a pessoa não tiver nenhum problema fisiológico, ela se concentra. Ou pode demorar 1 minuto, 10 segundos, 1 hora, mas 1 hora você vai, mesmo que for um processo fisiológico, pode cansar o físico da pessoa e você vai alcançar a hipnose. Então, assim, melhorou, porque eu sempre cada vez mais confiante, sabe? Quando você, igual o jogador de futebol, você bate na bola uma vez, bate na trave, chuta outra, vai para fora, chuta outra, vai no ângulo, chuta mais uma no ângulo. Aí ele se torna tão confiante que toda vez que ele sabe que vai chutar, ele vai chutar no ângulo. Okay. Então, essa confiança. Ele automaticamente calcula a velocidade, tudo, tempo, tudo, né? E o que você faz, Kendi? Hipnotiza. A entrevista, o YouTube, a internet, quando o teu telespectador está lá, assim, ó, na posição de olhar, ficar envolvido com a atitude que está acontecendo no processo, ele está hipnotizado. As compras hipnotizam, quando você falou, está apaixonado, sim. As pessoas só compram alguma coisa se ela estiver apaixonada pelo produto. Tem 6 emoções que as pessoas compram. Compra por medo, compra por vergonha, compra para ajudar as outras pessoas, para altruísmo, compra por orgulho, sim. Compra por ganância. Né? Eu sempre tinha escutado que a gente comprava por necessidades e desejos, mas depois falaram que era medo e ganância. Como as igrejas são cheias. Se a pessoa vai lá e dá o dinheiro para o pastor ou para o líder religioso, porque ele tem medo que Deus vai castigar ele. Sim. Aí se ele dá o dinheiro e não consegue, ele começa a ter, primeiro é medo, depois ele tem culpa. Será que eu fiz tudo certo? Que é culpa. E a terceira que as pessoas dão casa, carro, é ganância. Se você der o carro, você vai ganhar uma casa na praia, porque Deus vai te abençoar. E o cara tem essa ganância e vai. Aí é uma hipnose já, né? Sim. Muita hipnose. Então, o líder a gente tem que saber escolher, né? Tem. Até dentro desse treinamento de poder de propósito, a gente tem uma dinâmica em que a gente faz as pessoas entrarem num combate e a gente acaba escolhendo os líderes nesse combate, nesse treinamento. E a gente escolhe as pessoas que mais fogem desse processo, sabe? Que mais se escondem. Sim. E durante o processo, as pessoas, aí eu pergunto, né? Tá tendo um estresse, gera um estresse altíssimo, e aí começa a sair errado, e quando sai tudo errado, teoricamente a culpa é do líder, porque o líder tem que liderar. Exato. Se nós estamos aqui dando entrevista agora, você é o líder, e falta a luz aqui, o ar-condicionado pifar, e a filmadora não filma mais, se o Rodolfo for embora, você vai ser cobrado porque você é o líder desse momento. E aí o professor, Kendi, quem foi que escolheu você como líder? Foi o staff. Aí eu falo, lá fora é a mesma coisa. Nós temos eleições agora, a gente se omite. A gente sabe, a gente tem eu não acredito que corrupto é só aquele cara que está lá, mas aquele cara que atravessa que para na vaga do deficiente. Exatamente,
que tenta levar vantagem sem A necessidade. lei né? de Gerson, a antiga lei de Gerson, Sim. né? Infelizmente era um jogador, mas a antiga lei de Gerson. De levar vantagem em tudo. Então, esse cara é tão, essa é a minha percepção, ele é tão Sim. bandido contra o... Em menor intensidade, mas tá perfeito. Mas é isso, não tem pecadinho nem pecadão, é pecado, tá errado. Ok, verdade. Eu acredito, né, que o meu direito termina onde começa o seu e Sim. vice-versa. E eu falo para as pessoas, isso aqui te incomoda, Kendi, que eu estou fazendo agora? Ele mexe um pouquinho, Mas te incomoda? incomoda um pouquinho. E agora? Incomoda mais, né? É, Porque eu invadi o seu espaço. Se eu souber respeitar o seu espaço, aqui é o meu, eu tenho que fazer o meu papel como entrevistado, com um cidadão e respeitar o seu como entrevistador. Uma coisa que é interessante na hipnose e em televisão, Rodolfo, para você que gosta disso, em televisão nós somos muito desafiados. É difícil ter uma entrevista como a sua, assim, que é respeitosa. Porque entrevista em televisão, geralmente a pessoa quer que a gente faz outro comer cebola, enfiar agulha, coisa que dá sensacionalismo. é verdade. E muitas vezes me leva lá com o pastor evangélico, hipnose é pastor evangélico, que o pastor fala é do diabo, a hipnose é do diabo. E aí eu falo, o cara é pastor e deve ser ignorante, porque se ele ler essa Bíblia lá em Gênesis 2, capítulo 2 e 21, se não me engano o versículo, está lá que Deus coloca Adão em estado profundo de sono para tirar a costela. Estado profundo de sono é hipnose, né, Adão? Sim. Tem que tirar hipnose. Então, assim, nunca você vai achar o nome hipnose dentro da Bíblia e nem nenhuma referência que é do diabo. As pessoas fazem isso acreditar, ser uma verdade, as pessoas acreditam. Tem mensagem subliminar, né? Muito. Tá perfeito. Tá bom. Quando que é teu próximo curso? Dia 6, 7 e 8 de abril, em Cabreúva, é o Poder do Propósito. Tá bom. Ele está a cada 2 meses, né? Porque eu fiquei mais de 4 meses dando esse treinamento para uma multinacional. Então a gente ficou um pouco fora de São Paulo, voltamos agora e estamos fazendo esse treinamento 6, 7 e 8 de abril, mas é fácil, é só colocar. É um hotel lá em Cabreúva? O Solar das Primaveras, maravilhoso. Tá, eu sei, conheço, muito bom. Maravilhoso, o hotel é pago à parte do treinamento, Certo. só no sábado tem 5 alimentações, são mais de 10 alimentações que tem, o hotel é maravilhoso, uma sala assim super confortável, equipe extremamente competente, preparada para ajudar as pessoas. Nós temos na realidade eu tenho 21 treinamentos no nosso portfólio. Só que só 3 desses nós estamos comercializando. Os outros a gente tem para as empresas que contratam a gente. Então a gente tem formação de coaching, que as pessoas se formam em coaching. E você customiza, né? Tem o de hipnose, então um mês tem o poder de propósito, outro mês tem hipnose, e assim vão intercalando. E depois que nascer minha 6ª filha, né, que eu vou ser pai de 6º nenê, a minha esposa era da Enneagrama, é um treinamento muito legal sobre tipos de personalidade, os 9 tipos de personalidade, um treinamento assim, extremamente muito gostoso, muito legal, de você se conhecer. Sim. Acredito que o maior treinamento é você se conhecer, né, Kendi? Saber como você realmente, que a gente não vem com manual, né? Das pessoas vai embora e não se conheceu. Não. E olha, eu fiz 50 anos agora, falei, acho que aos 50 anos a gente já aprendeu bastante coisa. Que nada, começamos a aprender um pouquinho mais, de uma forma diferente, mas muito gostoso. Então, esses são os treinamentos que a gente tem, mas se você me permitir, é facinho você colocar o Limartess, eu acredito que na edição deve estar, depois do nosso contato, tudo. E é fácil seguir a gente no YouTube, conhecer todos os lugares no Face, no YouTube tem meu telefone, tem o telefone do escritório. E as pessoas podem entrar em contato, conhecer. Que é o número? Posso falar o nome? Tá bom, obrigado, Adolfo, o nosso produtor. O telefone para achar a gente é o 2692-7160, 11 São Paulo, né? 2692-7160 escritório. O meu WhatsApp é o 94395-3608, 94395-3608. É o Limartess no Instagram, o Limartess no Face e... O Limartess não tem homônimo não, você só vai achar aí, pode ficar tranquilo. Tá ótimo. Ô Tesser, muito obrigado, viu? Eu sei que Obrigado, você tem Kendi. um tempo assim corrido, né? Mas agradeço você e a Obrigado pelo Cecília aí. convite, tá bom? Nós que agradecemos. E sempre muito bom estar perto de você, tá? Joia, e eu preciso fazer outro livro, com quem que eu falo? Fala comigo. Então tá bom. Ok. Internautas, então com os agradecimentos aí à Cecília também, e ao Tesser, nós finalizamos mais um Você Top.
Grande abraço e até a próxima.